Muito bem, estamos de volta. Hoje o assunto do programa está super interessante e não só interessante para você, mas para a maioria das pessoas com quem você convive, muito provavelmente. De mansinho, silenciosa, traiçoeira e perigosa, a diabetes é a terceira doença que mais mata no mundo. Segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos. E a gente está falando de um público de 20 a 79 anos, um público jovem, né, maduro, mas jovem. A gente só perde para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E a estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões de pessoas. Ai, 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 que dados difíceis. Agora, os hábitos alimentares são uma das maiores causas dessa doença, o que é um grande desafio, já que muitos alimentos viram açúcar no sangue. Hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre essa doença, quer tirar dúvidas não só dos pacientes, mas também a gente quer, não só dúvidas de pacientes, né, mas a gente quer conscientizar você da necessidade de prevenção e também de mudança do estilo de vida. E para isso a gente convidou aqui a endocrinologista a doutora Ellen Agapito, do Hospital Adventista de Manaus. Olha, essa conversa vai ser boa para você. Doutora Ellen, bem-vinda ao Vida e Saúde. Que bom que você está aqui para nos ajudar. Ó, passei por trás aqui para já mexer com a mesa do brasileiro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Peru. Que prazer estar aqui com vocês novamente. Que prazer poder trazer informações relevantes para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos juntos! Quero saber, doutora, quero entender por que o diabetes acontece. Olha, nós vamos falar hoje muito mais do diabetes tipo 2. Ele acomete 92% de todos os diabéticos no mundo são do tipo 2. E ele é uma doença multifatorial, Teru. Ele tem questões hereditárias, então 75% dos pacientes têm algum caso na família. Mas ele tem uma questão que são dos hábitos de vida. Então, pessoas sedentárias, que se alimentam mal, que comem muito carboidrato, que comem poucas fibras, né? Pessoas que estão ganhando peso, essas pessoas têm muito mais chance. E é claro que o envelhecimento, ele também tem uma participação nisso. Mas é importante nós pensarmos que ela é uma doença multifatorial. Tá. E o meu hábito de vida comanda muito isso. Tá, ela já deu várias pistas aqui do que pode gerar o diabetes, do que a gente pode trazer como consequência do nosso estilo de vida bagunçado. Agora a gente vai trazer na tela, doutora, alguns sintomas do diabetes. A gente tem aí fome e sede frequente, vontade de fazer xixi também com frequência, a perda de peso repentina, fraqueza, também mudanças de humor, náusea, vômito, formigamento, infecções frequentes, também a demora, né, para cicatrizar algum machucado e visão embaçada. A gente está trazendo aqui alguns sintomas que não parecem nada com diabetes, né? Náusea, vômito, por exemplo, é tão inespecífico. Pois é importante a gente saber que esses sintomas só acontecem quando a pessoa está tendo uma crise de hiperglicemia, ou seja, ela está com uma glicose acima de 250 ou 300 na corrente sanguínea. A gente sabe que, às vezes, para ter um sintoma como esse, a pessoa já tem diabetes no mínimo há 7 anos. Ou seja, eu já perdi muito tempo se eu esperei pelos sintomas. Olha aí, então a gente precisa ficar atento realmente aos pequenos sinais e, mais importante, ao que eu faço no meu dia a dia, não só o meu prato, mas o meu tipo de movimento, o meu tipo de atividade. Isso também vai definir se eu estou caminhando para o diabetes ou não. Mas eu quero entender, doutor, os dois tipos de diabetes. Você falou que a gente vai falar mais sobre o tipo 2 hoje. Vamos falar do tipo 1 primeiro? É verdade que ela é hereditária? Ela tem um percentual de hereditariedade, sim, que é muito mais relevante se eu tenho um irmão gêmeo. Então, se eu tenho um irmão gêmeo com diabetes tipo 1, eu tenho 30% de chances de ter diabetes tipo 1 também. Ela é uma doença autoimune. O sistema imunológico destrói a capacidade do pâncreas de produzir insulina. Tá. Agora vamos falar do tipo 2.
é adquirida com maus hábitos. Quando você falou, por exemplo, doutora, você falou, por exemplo, a pessoa que come mal, né? E aí eu fiquei olhando aqui para nossa mesa, nossa, é uma compra de mercado razoável que tem aqui. A gente vai tratar desses alimentos já já. Comer mal em que sentido? Porque tem bastante diversidade de alimentos aqui. Olha, alimentos ricos em açúcares, alimentos ricos em gordura, alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Quanto mais natural o meu alimento, melhor. Quanto mais fibra ele tem, melhor. Mas a gente sabe que hoje, pela praticidade, pela grande oferta, nós ingerimos muitas coisas com altíssimo teor de açúcar. Olha aí, a gente vai ver já já. Agora, o diabetes tipo 2, normalmente ele vem acompanhado de uma gangue, né? Uma gangue do mal, outras doenças, obesidade, o que mais? Obesidade é um dos maiores fatores de risco para o diabetes, né? Mas ele pode vir também naquela pessoa que é tabagista, ele pode vir também acompanhando o paciente hipertenso. E o problema do diabetes é que ele aumenta o risco cardiovascular do paciente. Então, normalmente, o paciente com diabetes tipo 2, ele pode desenvolver várias doenças cardíacas e essa é a principal causa de morte desses pacientes. Bom, vamos falar de tratamento aqui geralzão, porque a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui a gente vê mais um uso de medicamento na questão do diabetes tipo 1, mas às vezes no tipo 2 também é necessário, muitas vezes na verdade, mas o estilo de vida em ambos os casos precisa ser mexido, né, doutora? O estilo de vida, ele seria o alicerce, né? A base do controle dessa doença. Sem um estilo de vida adequado, você pode usar qualquer medicação que você não vai ter resultado. No tipo 1, nós sempre vamos utilizar insulina, sempre. No tipo 2, muitas vezes eu posso tratar só com estilo de vida e, claro, eu também posso lançar mão de medicamentos, né? Medicamentos orais e, claro, posso chegar também ao uso de insulina, que é uma medicação injetável. Agora, doutora, a gente tem, vamos tentar assim, traçar um plano de ação. A gente tem uma quantidade de açúcar recomendada ou permitida que a gente deveria ingerir por dia. Você está falando de açúcar bruto, açúcar branco mesmo, vou até pegar esse exemplo aqui, ou você está falando de açúcar glicose, assim, no geral? Olha, na verdade, a gente pensando mais no açúcar bruto, a quantidade por dia seria de 25 gramas. Isso é equivalente a 6 colherzinhas de chá, que são aquelas colheres bem pequenas. Agora, você não está falando de um açúcar, por exemplo, eu estou usando essas colheres, por exemplo, para adoçar um suco, para adoçar um leite, né? Você está falando em todos os alimentos que eu consumi durante o dia. É um pedaço de bolo, é um suco, um refrigerante, tudo isso tem que estar nessas 6 colheres de sopa. Exatamente. Todos esses alimentos ricos em açúcar têm que estar dentro dessas 6 colheres. Bom, gente, e é aí que o desafio fica mais apertado. Presta atenção no seguinte, eu quero que você pense aí na sua alimentação. O que é que você costuma consumir? Eu sei que você aqui do Vida e Saúde procura uma alimentação mais saudável, procura fazer as nossas receitas, mas vamos ser honestos. Olha só a quantidade de açúcar presente, por exemplo, no achocolatado, em apenas 2 colheres, a gente tem aqui 17 gramas de açúcar. Não estou falando do pote inteiro, estou falando de 2 colheres. A gente tem essa quantidade de açúcar aqui. É bastante, doutora, porque tem gente que toma chocolate ou toma leite com chocolate 2 vezes por dia. Isso, e você vê que 17 gramas já é mais da metade do açúcar que a pessoa poderia consumir no dia inteiro dela. Essas bebidas prontas são péssimas nesse sentido. Pois é, eu tô pensando também naqueles achocolatados que a gente já compra pronto, sabe? Aqueles de caixinha.
quanto que tem de açúcar só no achocolatado e mais no leite adicionado, né? Vamos falar de uma outra bebida aqui, bastante comum na lancheira das crianças, gente. Num potinho de iogurte aqui, a gente tem aproximadamente, gente, é tudo aproximado porque isso varia de marca para marca, varia de produto para produto. A gente tem 12 gramas de açúcar, considerável quantidade também, né, doutora? É uma quantidade considerável, porque isso seria um lanche muito pequeno daquela criança para o dia inteiro, né? Pois é, até porque a gente não toma só isso aqui por dia. A gente vai fazer uma refeição de manhã, à tarde e à noite. Muitas pessoas fazem até mais do que 3 ao dia. Vamos olhar o chocolate. Vem cá, mulheres. Homens também, tem homem que é bastante formiga, mas a gente tem TPM, doutor, e às vezes a gente só melhora com um pedaço de chocolate, alguns com uma barra. Olha quanto de chocolate tem em meia barra. A gente está usando aqui uma porção pequena, considerando que você não vai devorar a barra inteira. Agora eu vou sair daqui. Olha quanto que tem de açúcar nessa quantidade de chocolate. Aproximadamente 25 gramas. Aí, doutora, eu não posso mais almoçar se eu comer isso aqui e nem jantar, porque já deu a quantidade. É verdade. É por isso que a gente aconselha a pessoa tender para o chocolate meio amargo, né? 2 quadradinhos bem pequenos de um chocolate aí 50%. Quem sabe até 70% seria muito melhor. Muito bem, doutora. Agora a gente vai falar de um ingrediente que é, assim, estrela de aniversários, estrela de finais de semana, estrelas também no momento de TPM, que é o leite condensado. A gente brinca aqui, a gente chama de leite condenado. Gente, em apenas 3 colheres, a gente tem 33 gramas de açúcar. Eu não estou falando da caixa inteira, são 3 colheres de leite condensado. Dependendo da marca, a gente tem até 3 colheres de açúcar. É bastante, doutora, porque a gente não usa só 3 colheres de leite condensado, por exemplo, em uma receita. A gente normalmente usa a caixinha inteira. Tudo bem que eu não consumo a receita inteira também, né? Mas aí, com o bolo, vem um brigadeiro, vem um beijinho, vem uma outra substância que também vai levar mais açúcar. Exatamente, e isso extrapola completamente a quantidade que nós deveríamos ingerir por dia. Agora vamos falar do pãozinho, que é conhecido por diferentes nomes ao redor do Brasil. É o pão francês, tem gente que chama de filão, eu já vi chamando de... Fala aí os nomes. Pão de sal, e tem outros nomes, você conhece por aí. Olha a quantidade que tem em um pãozinho, gente, mas quem é que consegue comer só um pãozinho desses? Doutora, eu não consigo. Tem que ser 2, 3. Nossa, é muito, hein, Peru? É Olha muito aqui. mesmo. São 12 gramas, doutora. Agora é o seguinte... Realmente é muito açúcar. Eu tô falando de pão puro, sem colocar uma geleia, sem colocar um requeijão, sem colocar nada nesse pão, porque dependendo do que eu colocar, vai aumentar a quantidade desse açúcar aqui. Claro, porque vai depender do que você está usando, né, para acompanhar esse pão. Imagina se esse pão vem acompanhado daquele leite com achocolatado. Ai. Você já extrapolou completamente a quantidade do dia. E, doutora, eu falei que eu como 3, mas eu, graças a Deus, venci essa vontade. Eu só tenho vontade de comer pão integral. Esse aqui é muito raramente que vai lá em casa. Mas vamos falar, eu tô deixando o centro por último. Eu quero falar disso aqui agora, ó. Eu quero falar do refrigerante e também de um pedaço, uma porção de pizza. Gente, pode ser um brotinho, pode ser um pedaço e meio, mais ou menos, do que a gente está demonstrando aqui. No refrigerante, um copo de refri tem aproximadamente 35 gramas de açúcar. Aí eu pergunto, doutor, e o diet? Ele não tem açúcar? Não, não tem, mas ele tem substâncias que fazem muito mal à saúde. São substâncias que oxidam a célula, né? Que destroem células, tiram cálcio dos ossos, danificam o nosso aparelho digestivo. A gente chama esses produtos de glicosilação avançada. Na verdade, o refrigerante, seja ele o zero ou refrigerante normal, ele é um dos alimentos mais danosos que existe para a nossa saúde. Ele realmente não deveria ser consumido.
Agora, quem toma refrigerante sabe disso. A gente come uma coisa salgada, no caso aqui uma porção de pizza, gente, eu tô assustada com isso aqui, tem aproximadamente 40 gramas de açúcar. Mas não vai açúcar na massa, doutora, por quê? O carboidrato ele se transforma em açúcar na nossa corrente sanguínea, é isso? É isso mesmo. Lá no estômago, os carboidratos eles são quebrados, né? E eles viram moléculas de glicose, de açúcar que vai ser absorvido no nosso intestino delgado. Isso é necessário para que nós tenhamos energia. O problema é que hoje a gente consome uma quantidade muito maior do que aquilo que a gente necessita para fazer nossas atividades diárias. Nem fale. Agora eu tô pensando o seguinte, doutora. Que adulto que consegue comer só uma porção de pizza e ficar satisfeito? Só um pedaço, acompanhado de um refrigerante, 2 ou 3 copos. Imagine a quantidade que você está ingerindo só nessa refeição, só nessa escolha de refeição. Pizza mais refrigerante. E eu não vou isentar aqui, doutora, a gente não trouxe o exemplo, mas eu não vou isentar aqui os sucos industrializados, que também são riquíssimos em açúcar. Néctar, né? Os néctares, os sucos que são diluídos. Exatamente. Eles, na verdade, o ingrediente básico deles é o açúcar, né? Então, eles realmente são vilões, assim como o refrigerante. Agora vamos para o PF, doutora. A marmita quentinho, o PF, é composta grandemente de arroz e feijão. Os nutricionistas falam que é o que a gente precisa para fazer os aminoácidos essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Eu estou escondendo aqui a quantidade de açúcar, você já está vendo ali no escrito, são 90 gramas de açúcar. E olha a quantidade aqui para você ver, ó, nesse prato. É muita coisa, gente. É interessante notar, doutora, que essa quantidade de açúcar para um prato que de repente não leva nem uma colher de açúcar para temperar. Exatamente. A questão aí que esse prato ele fica um pouquinho melhor é a gente entender que esse feijão ele tá cheio de fibras. Esse brócolis que tá aí do ladinho, ele tá cheio de fibras, de antioxidante, vitaminas, minerais. Isso acaba diminuindo um pouco o impacto desse açúcar que está entrando. Então, quando eu consumo o meu arroz com feijão, com uma lentilha, um grão de bico, eu diminuo o impacto do açúcar desse arroz para a minha saúde. Quer dizer, a gente precisa de açúcar para funcionar. Vamos esclarecer isso, né, doutora? Porque o açúcar é energia. Eu não preciso desse açúcar aqui, mas eu preciso de carboidrato, eu preciso da glicose para funcionar. Senão eu não penso, eu não ando, eu não faço faxina, eu não faço nada. Exatamente. Só que nós podemos obter o nosso açúcar em alimentos saudáveis, ricos em fibras. Eu posso comer a mandioca, que aqui nessa região chama macaxeira, eu posso comer o cará, a batata doce, eu posso comer um arroz integral, multigrãos, eu posso comer o feijão. Então, eu posso ter o meu açúcar das frutas que vêm cheias de fibra, de nutrientes, né? Fica muito mais saudável. Doutora, e para adoçar, eu sei que talvez aí você de casa esteja esperando, né, que a gente recomende algum adoçante, algum que seja menos nocivo, que seja mais gostoso também para o paladar. Mas a gente está trazendo hoje aqui no Vida e Saúde frutas como opção para adoçar no lugar desses adoçantes industrializados. Tem aqui uva passas, damasco, tâmara. Tem mais alguma opção, doutora, recomendada? Olha, eu acho que o próprio sabor da fruta, por exemplo, se caso a pessoa for fazer um suco, nós temos muitas frutas que elas realmente não careceriam de um adoçante. Mas, por exemplo, eu posso fazer um bolo usando banana. Não é verdade? Você mesmo já deu inúmeras receitas do bolo que leva a banana. E a banana ela já traz esse adoçante natural. Né? Eu posso congelar a banana, transformar ela num sorvete, colocar uma fruta para saborizar. Então, a gente realmente pode usar esse açúcar mais natural. Tá, então, olha, gente, a dica, pelo que eu estou entendendo da doutora aqui, é voltar um pouquinho a
descascar mais e desembalar menos. Voltar às origens dos nossos pais, dos nossos antepassados que plantavam, que colhiam, que se exercitavam para conseguir o alimento, né? Hoje o exercício, doutor, às vezes é digitar, assim, olha, um número para pedir comida pelo celular. Antigamente, a gente estava conversando lá em casa essa semana, para fazer uma pamonha precisava ralar, descascar um milho, ralar um milho, preparar. A gente estava gastando já calorias para fazer o alimento e consumir aquele alimento que tinha muito mais fibra, que tinha muito mais elementos naturais. Então, realmente, a gente precisa voltar às origens. E eu só vou finalizar aqui, doutora, mostrando que, olha, que na verdade, você falou de 25 gramas, né? Mas a gente deu uma pesquisada, até 50 gramas estaria tolerável, digamos assim, né? A pessoa não vai morrer com isso aqui, talvez. Mas quando a gente coloca todos esses alimentos aqui consumidos em um dia, a gente tem aproximadamente 264 gramas de açúcar consumido ao longo do dia. É muita coisa. Faz as contas ao longo do ano, doutora. Realmente é muito açúcar. O nosso corpo ele não tem como processar esse excesso de energia, e esse excesso de energia ele vai ficar depositado nas nossas células de gordura. Por isso que nós ganhamos peso e, claro, isso é um fator de risco imenso para o aparecimento do diabetes, mesmo que eu não tenha nenhum caso na família. Agora, doutora, a gente focou na alimentação hoje, mas a atividade física é super importante, o sono é super importante, os 8 remédios precisam estar ativos na vida de quem quer ficar longe dessa doença. Com certeza, a gente tem que lembrar que a nossa saúde é uma questão de equilíbrio. Então, eu preciso de descanso, eu preciso da luz do sol, eu preciso de bastante água, atividade física é essencial. Nós temos que fazer um equilíbrio de tudo que nós fizermos. Se nós tendermos para o equilíbrio, realmente vai ficar mais fácil evitar esse tipo de doença. Olha, eu quero dar boas notícias para você agora. Você não está sozinho. Essa aula que a doutora Ellen acabou de dar aqui é uma aula para fazer você despertar para as mudanças necessárias, e o Vida e Saúde está aqui junto com você para te ajudar nas mudanças. E Deus, nosso Criador, está do seu lado o tempo inteiro, te ajudando e esperando que você faça essas mudanças. Doutora Ellen, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Obrigada também ao Hospital Adventista de Manaus pela parceria de sempre. Você pode conhecer o site ham.org.br ou pelo Instagram, né? @Hospital Adventista de Manaus, para conhecer esse pessoal fera, dessa região fera. Um beijo, doutora. Um abraço, muito obrigada. Olha só, a gente vai agora pausar um pouquinho, fazer um intervalo curtinho. Na volta, o Dr. César responde perguntas de telespectadores aqui no Claramente. E ainda hoje tem docinho cítrico com uma convidada super especial, a produtora Ana Isabel do programa Entre Família. Ela que está lançando o SOS Família. Vai explicar um pouquinho pra gente dessa novidade junto com essa receita boa. Já, já!